Muito bem, estamos de regresso aos vídeos do C# e vimos então nos últimos vídeos como criar propriedades ou definir propriedades para as nossas classes. Vimos a forma de implementação do get e do set e dissemos também, e isso foi algo que ficou por, enfim, de uma forma mais por curiosidade por dizer, esquecemos de dizer que o get e o set pode ser implementado então desta forma, public string apelido, por exemplo, abrir e fechar, e depois colocar get e set, ok? E chama-se isto a definição de uma propriedade automática, isto é, este valor, enquanto que neste tipo de construção o valor afetado não vai ser nome, uma vez que nome é apenas o nome da propriedade, mas vai ser nome, a variável que tem aqui o underscore, e que está ali e que é privada desta classe. Aqui neste caso é realmente a variável apelido que é afetada através deste get e set automático, e portanto esta era a curiosidade que ficou por demonstrar, ou pelo menos por esclarecer no vídeo anterior. Vamos abandonar então a definição de propriedades para concentrar a nossa atenção, e vamos até apagar aqui esta propriedade, que nós não necessitamos dela. Okay? E vamos concentrar a nossa atenção em algo que já foi apresentado num outro vídeo. Eu vou apagar inclusive aqui toda a implementação de classe. Eventualmente há aqui um erro que está a surgir, algures. Vamos ver. Ok, vamos aqui apagar tudo isto. Estamos a limpar o nosso código. Mas dizia eu então que agora que temos o nosso programa, a nossa pequena aplicação pronta a ser executada, e voltando à nossa classe, há um conceito que nós já tínhamos visto de uma forma rápida no outro vídeo, que é o conceito de construtor. Isto é, as classes podem ter aquilo que nós chamamos um construtor. E um construtor não é mais do que um método que é iniciado automaticamente sempre que um objeto é criado a partir de uma classe. Para criarmos um construtor, temos única e exclusivamente que fazer o seguinte: escrever public e imediatamente a seguir o nome da classe, minha classe. Depois vamos abrir e fechar parênteses e vamos colocar aqui o bloco de código para a implementação da funcionalidade deste construtor. E reparem o que é que acontece se eu executar. Não há erros, está tudo correto, ok? Reparem num pormenor relativamente diferente à implementação normal de métodos que nós temos visto. Neste caso aqui não aparece nenhum termo do tipo void ou int ou string. Isto porquê? Porque por defeito um construtor nunca retorna qualquer tipo de valor. Ora, o que determina que este método que nós aqui definimos seja um construtor é exatamente o seu nome, isto é, o facto do nome ser igual ao nome da própria classe. Ora, o que acontece então é que quando nós criamos um determinado objeto daquela classe, por exemplo, vamos colocar aqui minha classe obj1, pode ser objeto 1, é igual a new minha classe. O que acontece neste caso é que quando este objeto for criado, isto é, quando esta linha número 26 for executada, o que vai acontecer é que, ao ser criado, o objeto vai automaticamente executar o código que estiver aqui dentro deste bloco. E é por isso que ele se designa por construtor, isto é um bloco que constrói, de certa forma, o que está na gênese da criação do próprio objeto. Ora, é evidente que se nós colocarmos agora aqui um código, por exemplo, um messagebox.show e colocar aqui objeto criado, o que vai acontecer é que esta mensagem vai aparecer assim que este objeto for criado. E vamos experimentar isso. E cá está, objeto criado. Isto quer dizer então que o construtor é automaticamente executado assim que um objeto é criado a partir desta classe. Ok? Da mesma forma que vimos então já que o construtor pode ser criado desta forma, nós podemos, dentro dos parênteses, à semelhança de qualquer outro tipo de método, colocar parâmetros. E vamos imaginar que eu coloco aqui o string mensagem e posso depois aqui colocar a mensagem em vez do texto. Ora, o que acontece na prática depois é que, no meu código, em vez de eu construir o objeto com esta definição que eu tinha inicialmente, eu sou obrigado a colocar aqui um parâmetro. E este parâmetro, que pertence à classe, é um parâmetro que pertence, neste caso, ao construtor da classe. E, portanto, cá está ele. O que é que eu posso fazer aqui é, então, colocar
diretamente um texto. Esta é a mensagem, por exemplo. E reparem o que é que vai acontecer. Eu vou executar e, obviamente, quando eu criar o objeto, vai aparecer então o texto que eu defini e que eu passei como parâmetro. É evidente que eu posso fazer isto também. Posso, inicialmente, criar aqui uma variável do tipo string, texto, por exemplo, é igual àquele valor, e depois colocar aqui texto, passar, portanto, o valor da variável, uma vez que é uma string, e o resultado é exatamente o mesmo. Acontece normalmente que o construtor das classes não é utilizado para este tipo de finalidades, portanto, para apresentar mensagens a dizer que um determinado objeto foi construído. Ele é essencialmente utilizado para, por exemplo, definir logo, por defeito, algumas das propriedades ou dos campos da nossa classe. E, portanto, vamos imaginar que eu queria ter aqui duas variáveis internas, neste caso private. Eu não necessito de escrever private, posso escrever apenas o tipo, é a mesma coisa que eu agora colocar, por exemplo, private string nome. E é uma boa prática colocar um underscore nas propriedades privadas, ou neste caso nos campos privados de uma classe. É uma espécie de convenção. E posso colocar private, ou melhor, colocar int idade. Neste caso vamos colocar novamente o underscore. E reparem que colocar a palavra private, ou o termo private, ou não colocar, é exatamente a mesma coisa, uma vez que por defeito todos os campos de uma classe são do tipo privado, a menos que nós explicitemos qual é o seu modificador no início. Portanto, se pusermos public, automaticamente este campo passa a ser visível a partir dos objetos que são criados a partir da classe. Mas vamos deixar ficar os dois em private. E o que quer dizer agora é que eu agora posso colocar aqui nos parâmetros, por exemplo, string n e int i. E dizer que vou utilizar então aqui este construtor para definir logo inicialmente qual é o valor da variável nome e da variável idade. E neste caso eu coloco o seguinte, logo imediatamente a seguir, nome é igual a n, que é o valor que vem passado pelos meus parâmetros. E, da mesma forma, idade é igual a i. E agora posso até construir aqui um novo método, neste caso public, e agora sim vou ter que utilizar aqui um tipo. Ora, neste caso vou construir um método que não vai retornar qualquer valor, portanto, void apresentar dados, ok? Sem parâmetros. E o que este método vai fazer? Vai apresentar uma message box.show, o nome que foi atribuído, portanto, nome, e agora vou colocar cá nome, e agora vamos aqui concatenar ainda mais, idade, mais idade, é idade, ok, e parece-me que está tudo ok para ser executado. Falta apenas acrescentar aqui então a execução daquele método, isto é, eu vou aqui atribuir inicialmente dois valores. Reparem que ele pede-me então o valor n, neste caso António, por exemplo, e o valor i, que eu sei que é a idade, 34. E em seguida posso executar o obj1, ponto, e agora apresentar os dados. Reparem que no IntelliSense não me surge aqui a definição do construtor, isso porque ele é interno, é um mecanismo interno da própria classe. Então eu agora vou aqui executar isto de apresentar os dados, executar este método, tudo parece estar ok, vamos executar, não há erros, e vamos clicar, e cá está, foi criado o objeto, foram-lhe atribuídos estes parâmetros para o construtor atribuiu automaticamente os valores às variáveis internas da classe, que são estas duas que aqui estão, e fê-lo aqui dentro, e depois executamos este método que apresenta então os dados que foram atribuídos ao nosso objeto. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre a construção de classes.